Academia do Professor. Acalantar significa aquecer nos braços, no peito, embalar, sossegar, favorecer. Pensando nisso, nós, que fazemos a Acalanto Fortaleza, acalentamos um sonho no coração 10 anos atrás, o de fazer com que cada criança abandonada seja encontrada e, junto com esse encontro, ganhe um abraço, um ninho, uma família e um amor para chamar de seu. E foi pensando nisso que nos reunimos nesta manhã para celebrar os 10 anos da nossa ONG, celebrados em 2023 através da realização deste encontro. Logo mais à tarde, teremos então um momento festivo, através do nosso Arraial da Solidariedade, para o qual queremos que todos vocês sintam-se convidados. Toda a renda dos dois eventos será destinada ao custeio das ações desenvolvidas pela nossa ONG em defesa dos direitos da criança e do adolescente institucionalizados e, por extensão, dos pretendentes devidamente habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Neste momento, aproveitamos e agradecemos nossos patrocinadores: Nutre Alimentação Limitada, Samir Cavalcante Microempresa, Chefe Serviços em Alimentação, Nedal Comercial de Alimentos Limitada e LF Souza Miranda SME. Feitos estes agradecimentos, para abrir oficialmente as atividades do nosso encontro, convidamos a presidente da Acalanto, Eliane Carlos de Oliveira, a quem recebemos com uma salva de palmas. Bom dia a todos, a todas. É com muito prazer que eu estou aqui hoje representando a Acalanto Fortaleza nesses 10 anos. Estivemos nesses 10 anos sempre nessa busca de estar divulgando esse tema para que a sociedade reveja seus conceitos, tenha outros olhares, para que essas crianças possam ser vistas, possam ser lembradas. E é por isso que a gente, a cada ano, estamos realizando essas atividades. Mesmo durante a pandemia, fomos um grupo de apoio à adoção que não parou um mês sequer de promover algum tipo de atividade. Então, é com grande prazer que a gente faz essa abertura muito singela nesse espaço, num evento que a gente pede que a gente consiga realizar a cada ano e que a gente possa estar aqui contando com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Eliane, em nome de quem compõe a Acalanto. E agora nós damos início ao nosso primeiro painel da manhã. Nós vamos discutir o tema entrega legal. Conversa conosco sobre esse tema ele que é membro da Comissão da Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, advogado militante na área da infância e da juventude pela seccional do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB do Rio Grande do Norte, palestrante do TEDx, ex-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD, ex-presidente e atual diretor jurídico da Associação Projeto Acalanto Natal, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte e pai pela via da adoção e, acima de tudo, o pai da Acalanto Fortaleza, que motivou a criação deste grupo. Recebamos com uma salva de palmas calorosa Cláudio Medeiros. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Sábado de manhã, a gente costuma dormir até mais tarde, né? Está aqui começando o nosso evento. Acho que pela acústica aí atrás dá para ouvir, né? Direitinho. Eu tenho quanto tempo? 50? Eu gosto de falar muito, certo? Então me avisem aí quando estiver perto de 50. Eu queria falar, antes de entrar no tema propriamente dito, meus slides estão aí, né, senhor? Eu queria falar um pouquinho sobre
esse trabalho que é de grupo de apoio à adoção, né? Nos lugares onde a gente não encontra grupo de apoio à adoção, todos os institutos ligados a esse fato de dar uma garantia a uma criança para conviver em família não funcionam. A importância da sociedade civil organizada na sistemática da adoção é fundamental, é fantástico. Então, eventos como esse, trabalhadores voluntários como esse, tem como meta final o apoio a essas crianças e esses adolescentes que estão hoje nas instituições de acolhimento sem ter o direito à convivência familiar garantido. Alguém aqui já entrou, fora os voluntários, está perguntando para os voluntários, numa instituição de acolhimento? Pode levantar a mão quem já entrou na instituição de acolhimento, né? Uma instituição de acolhimento, por melhor que seja, ela nunca será família. Eu andei por esse Brasil todo, raro a instituição de acolhimento, muito raro encontrar isso, que tivesse um plano pedagógico para as crianças que ali estão, esperando ser definidas as suas situações. Então tem comida, em alguns nem tem comida, né? Tem uma estrutura para dormir, tem os trabalhadores e tal, mas não consegue ter um aparato para aquelas crianças que geralmente nem sabem ler, nem sabem escrever, devido à vulnerabilidade social, uma estrutura para ensinar, para fazer com que essas crianças, depois que saírem da instituição de acolhimento, sejam facilmente abarcadas pela família adotiva, ou aquelas que não chegam a ser adotadas, depois dos 18 anos, entrem na sociedade e comecem a ter uma vida digna, pelo menos uma vida, uma sobrevida assim confortável, né? Mas não é o que acontece. Depois dos 18 anos, ela é colocada para fora, eu gosto de usar esse termo, ela é convidada a ir embora, ela vai para a rua e aí só então ela é enxergada pela sociedade, quando ela comete os primeiros delitos, os primeiros crimes, com a expectativa de vida de 22, 23 anos, 24 anos no máximo, né? E aí já fez um estrago social. E por que eu pergunto quem já entrou na instituição de acolhimento? Porque é um mundo invisível. Existe uma coisa no direito chamado segredo de justiça para proteger as crianças e os adolescentes. Para os nossos filhos, ou as crianças que não estão na instituição de acolhimento, desculpa, é fantástico. Mas para aquelas crianças que estão lá, é uma manta da invisibilidade. E quem não é enxergado, quem não é visto, não é o quê? Lembrado. Então, isso é um problema social muito, muito sério. E que, infelizmente, o Estado brasileiro não olha. Eu costumo dizer, em alguns lugares que eu passo, que há uma preocupação do Estado muito com a questão tributária. Existe Estado que o carro tem até o nome do imposto, ICMS, né? Tem o IPVA ali, só para arrecadar. Existe até alguns estados brasileiros que têm uma preocupação ambiental, e é louvável, é bom que tenha essa preocupação ambiental. Mas é muito, e talvez a gente nem veja isso no Brasil, o Estado brasileiro preocupado com o próprio semelhante, que são os nossos semelhantes, que são as crianças e os adolescentes. É o futuro desse país, né? E eu ainda acho mais triste que boa parte da sociedade não se engaja nesse tema. Sabe aquela história do mundo paralelo que eu prefiro fechar os olhos para não enxergar, para não ver, né? Ela vai indo, vai caminhando, ela está ali. E a pessoa não consegue sair do nível de consciência de dormência para olhar e dizer assim, olha, poxa, tem um problema muito sério ali. E eu não posso deixar de me envolver para solucionar. Eu, pela primeira vez que eu entrei na instituição de acolhimento, ela não era municipalizada, ela era estadual, e era uma instituição de acolhimento do Estado. Era no ano 2000, quase 2000, 1999, 2000. Eu chorei muito, eu saí de lá arrasado, e desde então não teve um dia que eu não trabalhei em prol da adoção. Não consegui mais ficar parado. Depois me tornei pai por adoção, naturalmente, não fui atrás, aconteceu naturalmente. E aí que isso entrou na minha vida.
E eu fico falando isso muito para os grupos de apoio à adoção, que tem um trabalho, essencialmente trabalho voluntário. Que uma vez que a gente é picado por esse vírus da insatisfação em relação a esse mundo paralelo, a gente não pode parar de trabalhar. Eu fico triste às vezes porque um voluntário deixa de ser voluntário. Às vezes porque as ideias de quem está na direção não batem. Mas o trabalho é do grupo. Obrigado. Por que então a gente desistir disso? Ah, não, porque eu estou numa fase da minha vida em que eu não tenho tempo para o trabalho voluntário. E eu digo para todos, o trabalho voluntário, embora a gente precise do remunerado para sobreviver, é uma necessidade, mas o trabalho voluntário, isso é só questão de tempo para a gente se conscientizar, ele é 1000 vezes mais importante que o trabalho remuneratório. Porque depois de algo que é imensurável, que vai acontecer com todos nessa sala, que é a morte, a única coisa que a gente deixa é aquilo de bom que a gente fez para a humanidade. E para onde a gente vá, se existe vida após a morte ou não, a gente levará conosco. E tudo aquilo que a gente gasta materialmente fica aqui. Se desgasta, vai ser destruído com o tempo. Mas aquilo que essencialmente você faz de bem e de bom para o outro, isso ninguém tira de você. Isso é seu. Então, nessa perspectiva, não é possível que a gente não tire pelo menos 1 hora dos nossos dias para se voltar e realizar esse trabalho voluntário que dá uma satisfação imensa. Quando você, ao entregar ali um crachá, ou a limpar um local em que vai ter um evento desse, isso ajudar uma criança, já valeu a vida toda a nossa existência, porque ajudou um ser humano a ter uma família. Isso é salvar vidas. E às vezes só quando a gente vê aquela situação ou passa por uma situação semelhante, a gente consegue compreender essa necessidade do próximo. Nós, dos grupos de apoio à adoção, temos um combustível essencial para o trabalho. É uma palavrinha de 4 letras, amor. E isso é a razão da gente existir. A gente existe mesmo para amar. A gente não existe para tirar férias, tomar cerveja, assistir a novela, assistir o jogo de Ceará em Fortaleza. A gente essencialmente existe para amar. Todos os nossos desafios das nossas vidas é um processo de extirpar o nosso egoísmo e olhar o próximo com amor. Seja dentro da família, seja fora da família, seja nos diversos grupos sociais. O amor é a razão da gente existir. A gente já nasce nesse processo. E quando ele falha, gera dor, gera dificuldades, para que a gente possa interpretar o que aquilo ali está significando para nós. E toda vez que a gente de fato ajuda o outro, sem nenhum tipo de perspectiva de volta, de retribuição, dá um bem-estar, dá uma paz interior, que eu acho que é nesses momentos que a gente respira a verdadeira felicidade. Eu queria começar a palestra de hoje dando parabéns a todos que vieram para cá, porque de forma consciente ou inconsciente, nós estamos nos reunindo hoje por conta do amor. Isso é ser grupo de apoio à adoção, isso é ser adoção. Não adianta a gente ter os nossos filhos da forma biológica, porque é a única forma de existir, e não amá-los, não adotá-los. A adoção é a forma de ter família, porque se eu gerar biologicamente e não amá-los, não adotá-los, eu não serei família. Então não tem outra forma. A adoção é afeto, e família sem afeto jamais será família. Será tudo menos família. Nessa visão em que eu começo a minha palestra falando de amor, não tinha uma outra forma de eu entrar no tema que seria a questão da entrega legal. E eu vou explicar porque até eu já sou tão polêmico, eu já não gosto nem do tema que vem, né? Vou começar a brigar com o tema. Mas antes de entrar isso, essa parte da entrega legal, e é uma coisa importante, quanto de nós que não conhecemos a parte
da adoção no Estatuto da Criança e Adolescente, temos o julgamento equivocado de dizer que uma mãe é desumana porque entrega seu filho para adoção. Né? Aquele que não estudou o tema da adoção, ele sempre vai ter um olhar preconceituoso em relação a uma mãe que está gestante e que quer entregar seu filho para adoção. Lá atrás, quando eu comecei, em 1999, 2000, então 23 anos ou 24 anos por aí, quando a mãe fazia isso, eu recebia muitas críticas. Hoje ainda existe, mas atrás era pior. E naquela época, ela é criminalizada. E eu sempre pensava assim, será que ela é criminalizada porque é mulher? Se o homem parisse, será que ele ia ser criminalizado também? O homem desse um filho para adoção? Será que ele ia também sofrer tanto preconceito? Porque essa mulher gestante, quando ela resolve entregar essa criança para adoção, não tenha dúvida que ela está num processo de extremo sofrimento. A gravidez não teve apoio de ninguém. Porque quando elas têm qualquer apoio do pai, do genitor, elas não entregam. Se elas tiverem um apoio mínimo da família, até às vezes quando é fruto de violência, ela ainda repensa. Então essa mulher já está abandonada totalmente pela pessoa que teve a relação com ela, abandonada pela própria família, abandonada pela sorte, e ela está extremamente fragilizada e ela não sabe o que fazer. Ela olha para todos os lados e não sabe para onde correr, o que fazer. Mas a sociedade, que não está sabendo daquilo, olha como preconceito, julga, e julga pesado. Então, o primeiro encarte da entrega legal e eu preciso começar a palestra com isso, dizendo, olha, entregar um filho para adoção não é crime, não é imoral. Entregar o filho para adoção é um ato de amor. Por isso que eu comecei falando de amor. É uma possibilidade de dizer assim, eu não vou conseguir, eu não tenho apoio nenhum, está doendo muito, mas eu entregar para outra pessoa, esse meu filho será salvo. E isso é o tema de entrega legal, certo? E é um tema de extrema importância, que foi colocado no Estatuto da Criança e Adolescente em 2009, mas foi colocado assim, ó, entrega a criança para o judiciário. E aí? Como é que faz? O que é que o juiz faz depois que pega a criança? Silêncio na lei. Omissão total. E aí, cada lugar tinha um tratamento o quê? Diferente. Então, em 2009, quando entra essa possibilidade no ECA, foi ao esmo. E aí, cada lugar fazia de uma forma diferente. Aí começaram a fazer de uma forma e que a criança às vezes passava até mais de ano para chegar na família. Você imagina um recém-nascido ficar mais de ano na instituição de acolhimento para chegar na família, quando tem na fila 300 milhões de pessoas, estou brincando, mas tem 50 mil pessoas na época para poder pegar uma criança bebê. E claro, por que levava um ano? Porque havia uma omissão legislativa e toda essa estrutura estatal não funcionava a contento. Existem casos, gente, isso é extremamente provável até pela internet. E eu digo até o estado, do Rio Grande do Norte, do qual onde eu moro. Eu sou cearense, mas moro lá há 28 anos. Nós fizemos há 3, 4 anos, um pouquinho mais, né? Porque eu nunca conto os 2 anos de pandemia. Então nós tivemos há 5, 6 anos lá um trabalho de busca ativa que era mostrar as crianças, né? Então nós pegamos crianças que já estavam lá na instituição de acolhimento com maiores de 10 anos, eles fizeram um vídeo para mostrar na internet quem tinha interesse em adotar. E assim, os testemunhos eram, fulano de tal, eu cheguei bebê, eu cheguei com meses, hoje estou com 11 anos. Como é que a gente pode entender isso com tanta gente querendo adotar alguém que chegou bebê e está com tanto tempo? Então foi colocado em 2009
E aí começaram a dar um procedimento extremamente ordinário. Ora, se é para entregar para o judiciário é um recém-nascido, é para estar num tempo hábil, mais rápido possível, em uma família. E, gente, só em 2017, não, foi 2009, 2017 é que o ECA vai responder a isso, dizendo, olha, agora eu vou fazer todo o procedimento de quando a criança é entregue ao judiciário para chegar em uma família. Olha o vácuo legislativo que nós tivemos aí, não é isso? E para complicar, foi extremamente mal redigido. Essa parte que vai especificar o procedimento da entrega legal está muito mal redigido. O que tem tido mais dificuldade de implementar. Então, é um tema que tem preconceito, é um tema que demorou a ser procedimentado no Estatuto da Criança e Adolescente, e quando foi feito de forma, digamos assim, mal escrito. Então, tem muita dificuldade de entregar. Daí que surgiu a possibilidade de eu, que já tinha a ideia de escrever uma coleção sobre temas polêmicos, eu vi escrever dois livros e escolhi a entrega legal como o terceiro livro da coleção. E aí, a partir daí, eu comecei a divulgar esse livro e dar palestras pelo Brasil. Tá certo? Então, entrega legal não é o melhor termo. E eu vou explicar por que não é o melhor termo. Porque a lei, e há um equívoco grande dos operadores do direito, a lei não diz assim, quem entrega tem que entregar ao judiciário. Não é isso que a lei está dizendo. Mas todo mundo repete isso. Tipo assim, a mãe só deve entregar ao judiciário. A lei não está dizendo isso. E a lei permite, em alguns casos, que a criança não seja entregue ao judiciário. Por isso que o termo não pode ser entrega legal. Porque não entregar ao judiciário não seria uma entrega ilegal. E existe uma possibilidade de entregar a uma outra pessoa que não ao judiciário e que está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Daí, pode passar, daí que eu não gosto muito desse termo entrega legal. Eu prefiro o termo entrega voluntária. Até porque o termo entrega legal, ele acaba afastando a própria mãe que quer entregar. Olha, a mãe, além de tudo isso que eu falei dessa fragilidade, ela acha que está cometendo um crime entregar o filho. Ela olha para o judiciário e a polícia, para essas pessoas que estão em muita vulnerabilidade social, já entende como órgão repressor, que pune, é o que prende, é o que condena. Então ela já tem essa visão negativa. Quando fala entrega legal, ela fica assim, eu vou ter que entregar ao juiz, eu tenho medo. Então até o próprio termo não é saudável, para que o instrumento tenha uma eficácia plena. Eu prefiro mais o termo entrega voluntária. Porque a entrega voluntária, ou até espontânea, faz parte do direito dela, a mãe, entregar. Ah, claro, depois que ela entregar, ela pode voltar atrás. Pode, tem um tempo para ela voltar atrás. Né? Então, eu acho que ser voluntário ou espontâneo está no direito dela de escolher ou não a entrega da criança. Tá certo? E já que eu disse para vocês que a ordem não é que a mãe tem que entregar ao judiciário, pode passar, senhor. Eu vou mostrar para vocês o que é que diz o artigo 13. O artigo 13, ele fala das obrigações dos órgãos oficiais, em especial do Conselho Tutelar. Ele fala assim, olha, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, isso aqui maus tratos, né, de crianças ou adolescentes, são obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Logo, o parágrafo 1º está falando de obrigações dessa estrutura fiscalizadora da família, que é o Conselho Tutelar. Aí o parágrafo 1º fala, as gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Aqui não está dizendo, em lugar nenhum, que a mãe tem que entregar o filho ao judiciário. Aqui está dizendo que o agente público que ouvir da mãe essa manifestação, ele, agente público, tem obrigação de encaminhar ao judiciário. É totalmente diferente dizer, ó, não tem que entregar ao judiciário. Tem inclusive um caso recente, se eu não me engano, em Santa Catarina, não sei bem, em que foi entregue uma criança que foi para São Paulo e foi entregue a um terceiro, e aí isso gerou uma grande comoção nacional, e aí
você escuta na televisão e nos outros meios de comunicação, dizendo, não, a mãe tem que entregar ao judiciário. Não, a mãe não quiser nem entrega. Se ela pode chegar lá, eu disse, olha, eu quero entregar. Aí o conselheiro, a pessoa que está lá no hospital público diz assim, não, você vai entregar. Eu disse, não quero mais entregar. E se ela disser assim, não, quero entregar outro. Não pode, vou lhe prender, vou levar até o judiciário, você tem que entregar ao judiciário. Ele pode fazer isso? Jamais. Ele tem a obrigação instrutiva de dizer, ó, você tem que ir ao judiciário. É a forma correta de entregar. Mas aqui não está dizendo que a mãe tem que entregar ao judiciário, certo? Isso é um ponto certo. E sabe por que tem isso aqui? Porque o ECA disse que intermediar essa entrega é crime. Isso em 90, quando o ECA saiu. Eu não posso, o agente público, intermediar a entrega, que é o que acontecia. Aqui está evitando que o agente público, o agente de saúde, faça a intermediação. Olha, eu quero entregar uma criança. Espera aí, eu tenho um casal ali que eu conheço. Eu vou chamar esse casal para fazer o encontro. É isso que a lei está vedando. Não é o fato da mãe escolher de livre e espontânea vontade um outro, mas de um agente público fazer isso. E isso está sendo muito mal interpretado. Inclusive esse termo sem constrangimento, ele não vinha em 2017, ele não chegou aí em 2017, nem chegou em 2009. Em 2009 não tinha sem constrangimento, mas todo mundo que recebia uma gestante constrangia. Você tem certeza? Isso é uma maldade. Aí foi necessário a lei colocar, olha, sem constrangimento. A lei que coloca isso é a lei da primeira infância, em 2016. Porque antes de 2009, quando foi colocada essa parte no ECA, não tinha um termo sem constrangimento. O que prova um preconceito grande ainda da sociedade em relação a essa entrega. Pode passar, Lucineiro. Bem, aqui ele está dizendo, isso aí já muda na mesma lei de 2017, olha, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Aqui a própria lei está dizendo que entregar a terceiros não é ilícito. Ela usa o termo o quê? Irregular. Então, às vezes, não, tem que entregar ao judiciário. Se entregar a outra pessoa é crime, é ilícito. Não é. É o quê? Irregular. Ela vai ser presa, isso é um tipo penal? Não. O que pode acontecer é ela perder o quê? Ou ele perder o quê? O poder familiar. Mas ele pode escolher um terceiro para entregar. Quem está dizendo isso não é Cláudio, não. É o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu estou tentando desmistificar a informação errada que vem sendo divulgada no Brasil todo, né? E que tem tratado a mãe de forma muito, muito preconceituosa, com muito constrangimento. É para deixar ela à vontade. Olha, se a senhora entregar para terceiro, eu não posso dizer que é crime, porque isso é um constrangimento. Eu tenho que dizer, olha, o melhor caminho, eu, agente público, é a senhora entregar ao judiciário. Isso é o melhor caminho. Sabe por quê? Se a senhora entregar a terceiros, não é crime, não é ilícito. Mas a senhora pode perder o familiar, a senhora já quer dar, vai perder, né? O poder familiar. Pode perder o poder familiar, e a pessoa que pegar pode ser que perca a criança e ela vá para a instituição de acolhimento para chamar o primeiro da fila. Esse procedimento também não tem no ECA, mas foi criado pela jurisprudência. Então, é a forma correta de dizer, né? Eu disse para vocês, é possível ela entregar para uma outra pessoa e não ser ilícito? É possível, sim. Olha aqui, o parágrafo 13 do artigo 50 diz, olha, que essa formalidade, se ela entregar, se a pessoa entregar para parente o qual a criança tenha vínculo de afinidade, afetividade, não há problema. Porque a adoção direta, ela foi excluída juridicamente a partir do cadastro. E aqui está dizendo, olha, só pode adotar no Brasil quem for habilitado, quem tiver no SNA. Exceto, qual é a exceção? Uma das exceções, quando for família extensiva, que a pessoa tiver vínculo de afinidade, afetividade e parente. Então, se eu, mãe, quero entregar, mas eu não quero entregar ao judiciário, eu quero entregar diretamente a um tio da criança, eu quero entregar diretamente a um sobrinho, uma sobrinha. Se eu quiser entregar diretamente, não é entrega legal.
eu posso ir direto no judiciário e entrar com ação direta de adoção por família o quê? Extensiva. Eu entreguei ao judiciário? Não, entreguei a terceiros. Só que esse terceiro era a família o quê? Extensiva. Logo, não é absoluto que eu tenho só que entregar ao judiciário. Quem está dizendo é Cláudio? É o Estatuto da Criança e Adolescente. Só que no afã de evitar as adoções diretas, estão cometendo o mesmo equívoco, colocando terrorismo nas interpretações e constrangendo geralmente essa mãe biológica a dizer assim, não, eu estou cometendo uma coisa errada se eu não entregar aqui. E gente, isso aqui no pano de fundo há uma maldade imensa nisso aqui. Talvez as mulheres enxerguem, nós homens não, mas há uma maldade imensa aqui. Essa mãe não pode ter o direito de ver, de olhar, de saber quem vai ser o filho dela. Quem escolhe é o Estado brasileiro. Olha que maldade. Eu estou entregando meu filho, eu estou com dor, eu estou achando aqui, meu Deus, eu estou me dizendo desemparada. Eu decidi entregar essa criança, está difícil. Eu queria pelo menos olhar nos olhos de quem vai receber e dizer assim, cuide bem do meu filho, deixa eu olhar para você. Ela, mãe, não tem esse direito, porque é o Estado brasileiro que escolhe os habilitados. Se isso não for crueldade, aí eu faço de novo a pergunta, se os homens parissem, será que seria esse o tratamento? Então é importante que a gente questione os institutos, muito, muito importante. Então, é possível você entregar diretamente uma criança para adoção sem ser para o judiciário? Sim, se for família extensiva, tá certo? É extremamente possível. Então, por tudo isso, eu acho que o termo importante e melhor seria a entrega voluntária, entrega espontânea e não entrega legal. Porque tem outro paradigma a ser quebrado na sociedade. Todo tema às vezes fala assim, não, eu sou contra a adoção ilegal. Não, adoção ilegal, adoção... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe adoção ilegal. Não existe adoção. Não existe isso. A adoção ilegal não existe. E eu provo. O que existe é crime na adoção. Se eu for lá no cartório e colocar a criança de outro em meu nome, isso é crime. Isso não é adoção. E esse crime está previsto no Código Penal desde 82. Certo? Desde 82. Isso não é adoção. Não estou falando daquela adoção que a mãe escolhe um de forma irregular e entrega. Aí eu pergunto, o casal entrou com ação judicial? Entrou. Adoção, qualquer adoção precisa de ação judicial? Não tem adoção sem ação judicial. Repito, não tem adoção sem ação judicial. Então quem está no cadastro vai precisar de ação judicial, e quem está com criança que recebeu de terceiro precisa de ação judicial. E a ação judicial é decidida pelo juiz, o Estado. E quando ele diz que aquilo é adoção, acabou, aquela adoção é lícita. Logo, toda adoção é legal. Não existe adoção ilegal. E eu vejo tantos temas, principalmente agora na Semana da Adoção. Adoção legal, adoção legal. Olha com tanto que estão cometendo equívocos em relação a esse tema. O desconhecimento é amplo e geral. Então, o termo mais correto é entrega voluntária, entrega espontânea. Bem, agora, quem pode ser entregue para adoção? Eu vou começar quem pode ser entregue para adoção na entrega, que eu chamo legal, mas que vocês podem pensar que é espontâneo ou voluntário, tá certo? O nascituro. O nascituro é um termo técnico, jurídico, seria o feto, que está em desenvolvimento no útero da mulher, tá certo? Isso aqui tem uma abrangência muito grande, porque imagina, o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA não é Estatuto do nascituro da criança e do adolescente. Então, para ser criança é preciso nascer com vida, certo? Mas quando ele fala que o nascituro já pode ser entregue, a mãe, quando gestante, já pode manifestar o interesse de entregar. Isso é uma inovação jurídica imensa, gigantesca. Por quê? Porque pela primeira vez o Estado brasileiro
está garantido o direito à convivência familiar e comunitária de alguém que nem nasceu, que nem sabe se vai nascer com vida, mas já está sendo o quê? Protegido pelo Estado brasileiro. Isso é de uma abrangência imensa. E no livro, que eu vou já no final falar do livro que a gente está lançando, eu faço toda uma pesquisa desse direito ao nascituro. E quando o direito do nascituro se confunde, se conflita com o direito da mãe que está o carregando, quem é que vai velar por esse nascituro, que nem nasceu, mas já está sendo protegido por lei, em conflito com a vontade da mãe? Aí a gente pode entrar na questão do aborto e de várias discussões polêmicas, que não é o foco hoje, mas no livro a gente está abordando e aprofunda esse tema do ponto de vista jurídico, tá certo? Mas para o nascituro ter garantido, ele precisa nascer com vida. Então a gestante, quando chega para entregar a criança, ela vai ser acolhida, vai ser levada aos órgãos de assistente social e psicologia e vai ser acompanhada até a criança nascer com vida, mas ela já pode manifestar o desejo de entregar aquela criança para a adoção que irá nascer. Depois, recém-nascido. Por que recém-nascido? Porque toda a legislação implementada em 2017 não fala em criança, ele fala em recém-nascido. O procedimento de entrega legal, ele é para recém-nascido. Recém-nascido até 28 dias de vida. Ah, Cláudio, e no 29º, depois de 2 meses, pode ser colocado o procedimento? Claro, pelo princípio do melhor interesse da criança. Se for benéfico para a criança, pode usar o procedimento que foi criado para recém-nascido, para a criança, inclusive para o adolescente. Eu posso colocar o procedimento de entrega legal para o adolescente? Posso. Se couber, e naquilo que couber, usando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, claro, pode e deve, né? A criança, e aí eu já expliquei para vocês, né? Só que temos que ver a problemática da vinculação afetiva, né? Essa parte da problemática da vinculação afetiva. Isso é muito, muito importante, né? Porque a criança, às vezes, ela já tem vinculações afetivas. Às vezes o recém-nascido, a vinculação afetiva é com a mãe biológica. Não, porque qual é a família extensiva de um nascituro? Ou seja, de um feto que ainda está no útero da mãe. É a vinculação através da mãe, não tem outro jeito, né? E a criança já pode ser uma vinculação direta com ela, né? É importante que essas questões de vinculação afetiva sejam feitas pela equipe técnica, não é pelo judiciário. A equipe técnica aqui, nesse procedimento, tem uma importância gigantesca. Então, para a criança e adolescente, nós temos que ver a questão da vinculação afetiva na hora da entrega. O que seria mais propriamente a vinculação afetiva? Então, no procedimento de entrega legal, que é muito rápido, é preciso que essa criança, se eu for aplicar para a criança ou adolescente, tenha uma vinculação afetiva. E isso leva o quê? Mais tempo. Recém-nascido é logo. Mas uma criança grandinha, uma criança de 4 anos, uma criança de 3 anos, vai precisar de um tempo. E o procedimento do recém-nascido, ele é de 20 dias corrido no máximo, para estar em uma família. Uma criança e um adolescente, 20 dias corridos não vai poder. Então, eu vou usar o procedimento da entrega legal naquilo que for possível, mas eu vou ter que trabalhar com mais tempo para essa vinculação afetiva. E a equipe técnica é a instituição, digamos assim, o órgão mais importante para verificar essa vinculação afetiva. Pode passar, senhor. E se quiser perguntar, não precisa ser ao final não, viu? Pode levantar a mão e perguntar. Bem, quem pode entregar? A genitora pode entregar, né? A gestante e a genitora, elas podem entregar, né? Ela que decide, olha, eu quero entregar. E também pode ser a genitora mais o genitor registral, a genitora mais o genitor indicado. Então, em regra, é a mulher mesmo que foi abandonada, que não teve o apoio de quem fez a criança também, com quem ela se relacionou, é ela que procura. Mas se tiver uma genitora que registrou e o genitor, ambos querem entregar, é possível o procedimento de entrega legal? Extremamente possível, tá certo? Genitora e genitor indicado. O genitor indicado
é aquela que diz, olha, ele não quis assumir, mas aquele ali é o pai, eu estou indicando o genitor. Né? No caso do genitor indicado, né, tem que procurar o genitor. E aí tem que procurar ele, amigo, você vai registrar ou você não vai registrar? Aí se ele disser, não, eu não reconheço essa paternidade. Aí eu preciso de um procedimento jurídico de reconhecimento de paternidade. Se a mãe quiser ir para esse reconhecimento jurídico de paternidade, eu saio do procedimento de entrega legal. Porque aí vai demorar, vai se arrastar. E se está buscando a paternidade, aí vem outros direitos. Direito a alimentos, o direito a convívio, o direito ao direito de visita, a guarda. Então, quando o indicado diz assim, eu não reconheço, aí a genitora vai dizer, olha, eu quero que reconheça. Aí sai do procedimento de entrega, vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, para ir para o procedimento de reconhecimento de paternidade, alimentos e tudo aquilo. Se o indicado diz assim, eu reconheço, então registre e vamos trabalhar para a criança ficar com você. Você quer, a mãe não quer, vamos ver como é que fica. Aí se ele disser, não, eu reconheço e eu quero também entregar para adoção. Aí registra e vai para o procedimento de entrega legal. Tá certo? O genitor registral, às vezes tem a questão do falecido, a genitora, e sem família extensa. O que seria isso? Às vezes a criança nasce e a mãe, um dia ou no parto, ou um dia, 2 dias depois, vem a falecer. Né? Então o procedimento de entrega não será pela genitora, será pelo genitor o quê? É possível pelo genitor registrar? Sim. Ela faleceu, ele não tem condições, não quer, está difícil para ele, não tem família extensiva, não tem ninguém que dê apoio, então ele vai, porque a lei vai usar muito o termo genitora. Mas é possível, por analogia, no caso do falecimento da genitora e não tendo família extensiva, o próprio genitor iniciar o procedimento da entrega da criança, né, do recém-nascido. Isso acontece? Acontece. É mais raro, mas acontece. Tá? Pode passar. Pode voltar. Antes, né, quando o senhor falou sobre nascituro, a entrega de nascituro recém-nascido. Aí o senhor citou 20 dias. 28 dias após o nascimento. 28 dias é a definição de recém-nascido. Até 28 dias é recém-nascido, foi isso que eu citei. Agora, quando eu falo 20 dias corridos, eu vou já explicar, é o procedimento. A lei colocou que até 20 dias corridos, não é dias úteis, dias corridos, essa criança tem que estar em uma família. Se todo o processo estiver ok, né? Se tudo estiver ok. Eu vou explicar cada procedimento. Aí eu vou explicar então os 20 dias. Porque aí dentro desses 28 dias corridos está contido o período eterno 20 dias. 28 dias é a definição de recém-nascido. 20 dias corridos é para que essa criança está em uma família. Mas dentro desses 20 dias corridos está o período puerpério da mãe que gerou, porque após o nascimento ela vai também dar o ok. A lei não espera o período puerpério. A lei quer que essa criança esteja em família. Isso é uma das grandes críticas do procedimento rápido da entrega legal, isso que a senhora está falando. Mas não é essa a preocupação. A equipe técnica, percebendo isso, ela pode interromper. Ela pode dizer, olha, gente, para ter mais segurança, a mãe está nesse período, nessa situação, está dando indícios disso, vamos esperar, e a gente não vai cumprir o prazo dos 20 dias corridos. Vamos esperar mais um pouquinho para definir. Agora, se não tiver indícios de que ela está afetada nesse período, aí vai seguir os 20 dias corridos. Mas é uma preocupação, a maior crítica que existe, pelo menos da área de saúde, da área de assistência social, é essa que você está falando. Porque ela tem um período que pode aparecer, de que ela está ali querendo e depois ela, não, eu quero a criança de volta. Mas o procedimento foi criado para da data da entrega, da data que ela entrega, são 20 dias corridos no máximo, para que a criança esteja em uma família. A minha filha, ela veio através de entrega legal, espontânea, coisa parecida, mas ela chegou no dia que ela fez 5 meses a mim, né? No período de passaram-se esse período de... É porque aquilo que eu falei no começo, eles estão tendo muita dificuldade de implementar, porque isso tudo que eu estou trazendo de forma didática, para você entender lendo, é difícil. Está extremamente mal redigido.
Então fica difícil eles aplicarem o tempo máximo, né? Então tem crianças que estão sendo entradas com 5. Eu acho assim, demais. Porque se ficou 5 meses, essa criança, sua filha, ficou pelo menos aí 4 meses ou mais na instituição de acolhimento. Se foi recém-nascido, ou 5 meses na instituição de acolhimento. Desde que ela sai da maternidade. Pois é, é uma loucura. Cada dia que a criança fica na instituição de acolhimento, eu fico triste. Pudesse evitar mais, eu evitava mais. Mas isso aqui, uma lei entra em vigor, às vezes leva 5, 6, 7, às vezes até 10 anos para se estabilizar, para começar a aplicar. Então, seus 5 meses, assim, eu posso dizer que são pessoas tentando acertar o procedimento, né? Mas, assim, o máximo que puder encurtar isso para estar em uma família, melhor. Eu acho fundamental. Toda criança que é entregue para adoção, ou que vai através de maus tratos ou abandono, ela vai ter um processo de rejeição. Então, quem é adotado pelo procedimento jurídico que está no sistema vai ter esse plano de rejeição, vai ter que ser trabalhado futuramente com o psicólogo, com a família, muito amor, muito carinho, muita atenção, para suprir essa dificuldade. A rejeição está, às vezes, dentro do outro, né? Então, isso vai ser trabalhado. Então, quanto mais cedo ela tiver uma família de amor, carinho e atenção, mais fácil ela suplantar para a vida adulta dela essa rejeição. E também porque a instituição de acolhimento, eu falei no começo aqui, jamais será a família. Por melhor que seja, jamais será a família. Mas o procedimento, as suas perguntas são muito de procedimento, a gente vai abordar direitinho. Tá bom? Bem, então o genitor registral, no caso de falecimento da genitora, ele pode fazer o procedimento de entrega. Tá certo? Eu nem enxergo, não. 15. 15? Vixe, eu nem cheguei no bom, vamos voar, então. Passei para. Bem, quando é entregue pelo nascituro, né, ou seja, para a nascitura, a mãe está entregando o nascituro, não tem jeito. Vai ser acompanhada, como eu falei, a gestante, e vai receber todo o apoio psicológico e assistência social. E vai ser acompanhado pela equipe técnica da vara até a criança nascer. Então, a entrega de nascitura é assim que funciona. Tá certo? Até porque, fisicamente, não tem outra forma. Enquanto não nascer com vida, não tem como ser efetivamente entregue. Então, é apenas o acompanhamento. Na gestação ela pode existir? Claro. Na gestação ela pode existir, não há problema nenhum. Tá certo? Criança nascida sem genitor e sem família extensiva. Bem, a criança nasceu, não tem genitor indicado nem registral e nem tem família extensiva. Claro, mas tem um genitor. Teve alguém que fez aquela criancinha, mas se a mãe não quiser dizer, não quer dizer. Ou às vezes não sabe mesmo, viu? Não sei. Pode ser A, B, C, D, eu não sei, foi uma noite que eu bebi, eu não lembro, foi uma aventura, né? Se ela não indica e que não tem como registrar, porque não tem um registral, nem apareceu esse pai para registrar, aí entra nessa condição. E sem família extensiva. E aqui eu já falei para vocês a questão da família extensiva. A família extensiva tem que ser parentesco e tem que ter afetividade e afinidade. Tem que ter vinculação afetiva e de afinidade. Isso é a família extensiva. Então, se não tem essa família extensiva e não tem pai indicado ou registral, o que a lei diz? Na hora da entrega, o juiz já destitui o poder familiar, já chama o primeiro da fila para aquele perfil e entrega e guarda em processo de entrega legal. Nesse caso aqui, nessa possibilidade B, nem havia necessidade de marcar uma audiência. Não há necessidade de marcar audiência. Então, não tem pai indicado ou registral, não tem família extensiva, ele destitui, na hora que a criança nasce, que sai da maternidade, um poder familiar, já chama o primeiro da fila e entrega. Nesse caso, a criança nem entraria na instituição de acolhimento. Já saía da maternidade para uma família, em guarda judicial, certo? Em procedimento de entrega legal. E aí, ia fazer o estudo psicossocial, que é o estágio de convivência. Estágio de convivência de um bebê, gente, é só para dizer que teve, né? Porque vai dar todo carinho, atenção. Terminou o estágio de convivência, o casal vai entrar com a ação de adoção, que é só para ter audiência e encerrar o processo. Tá certo?
essa ação de adoção não precisa de advogado, pode ser feita pela própria vara. Ah, Cláudio, isso tem sido aplicado, essa linha B? Não. Justamente por conta do estado corporal da gestante. Eles têm muito receio de aplicar, por questão de segurança jurídica. Embora a lei diz, mesmo nesse caso, que há essa possibilidade, eles estão marcando em 10 dias, em até 10 dias corrido, a audiência para a mãe ir em juízo e ratificar o desejo de entrega. Não, eu realmente quero entregar. E aí ele sentencia, dá mais 10 dias para o arrependimento, não se arrependeu, transitou em julgado, aí sim ele chama o casal, entrega o casal, e aí essa criança vai estar em guarda provisória, judicial, para depois entrar com a adoção. Nesse caso, que nem precisava entrar na instituição de acolhimento, quando não tem pai indicado no Estado, está ficando pelo menos 20 dias corridos na instituição de acolhimento, que é o tempo de marcar audiência, depois que ouvir a mãe a audiência, extinguir o poder familiar, esperar 10 dias para o arrependimento, não arrependeu, transitou em julgado, aí estamos chamando o casal. E não estão aplicando o B. Eu até entendo essa preocupação de marcar audiência, de não fugir a não marcar audiência. Mas tem casos, e isso acontece, são casos pontuais, em que a mãe já deu mais de um filho, 2, 3. Então, nesses casos, eu acho que poderia aplicar sem a marcação da audiência, porque a mãe já deu 2 filhos, já deu 3, já sabe todo o procedimento, como funciona. Mas não está sendo aplicado, certo? Pode passar. O caso C, a criança é nascida com o genitor registral ou indicado. Se for indicado, chama o pai. Quer reconhecer? Não reconhece. Se a mãe quiser brigar pelo reconhecimento de paternidade, sai do procedimento de entrega. Certo? Então, para mim, chega que não quer reconhecer, continua a entrega. Continua como se fosse a linha B, ou seja, como se não existisse pai. Se não existir família extensiva, vai para lá sem problema nenhum, vai seguir o outro procedimento B. Tá certo? Ah, o pai chegou e disse, não, eu reconheço, e eu quero registrar e ficar a criança para mim. Sai do procedimento de entrega, ele vai registrar, a mãe vai entregar a criança para ele, e aí a criança vai ter uma família. Ou a mãe diz, não, já que ele reconhece e ele quer ficar, eu também quero ficar. Aí vão brigar na vara de família para a questão de alimento, direito de visita, guarda, vai brigar por tudo isso, tá certo? Pode ser também que ele diga, olha, eu reconheço e quero entregar. Ele vai, reconhece e os dois continuam o procedimento de entrega. Nesse caso, é marcado a audiência, né? Comparece à audiência em 10 dias, destitui o poder familiar, espera mais 10 dias de arrependimento dos dois, transitou em julgado, chama o casal, entrega a criança em guarda provisória e espera o estágio de convivência para entrar com a adoção. Tá certo? Algumas minúcias. Claro, marcou a audiência, pai e mãe não comparecem. Aí a lei faz um Frankenstein, diz, não, nesse caso que marcou a audiência e eles não compareceram, eu vou só apenas suspender o poder familiar. Eu não vou destituir. Vou chamar o casal, vou entregar e vou deixar para julgar a destituição e adoção lá no processo de adoção. Isso é muito complicado, mas a lei assim diz, né? E aí vira um problema, porque pode ser que o juiz cumpra realmente o que está no ECA e que pais biológicos tenham contato com pais adotivos no procedimento, porque como só suspendeu e não destituiu, vai ter que dar o contraditório e isso vai ter esse contato no procedimento, tá certo? Pode ser que lá compareçam os dois e um concordou e o outro desistiu. Quem desistiu fica com a criança. Isso também vale para o arrependimento. Quem se arrepender vai ficar com a criança e a criança vai ficar em família, tá certo? Bem, pode passar. Audiência, isso eu já expliquei, pode passar. Por causa do meu tempo, estão com as plaquinhas, eu estou correndo. Existe sempre uma grande polêmica. Cláudio, o que é que vale mais? A busca pela família extensiva ou o sigilo da genitora? Né? Porque, às vezes, a pessoa diz assim, olha, ela nem avisou para os pais dela que ela está gestante, ela quer entregar a criança. Ela nem chegou a avisar. Ela quer entregar a criança e eles não sabem.
mas ela está dizendo, olha, eu quero me valer do sigilo que a lei me deu. Mas a criança não tem prioridade de ficar na família extensiva? Como é que eu resolvo essa polêmica? Existe conflito de dois institutos dentro da mesma lei. Bem, se o procedimento for de entrega legal, vai prevalecer o sigilo da genitora, porque é o princípio da especialidade. Se for um procedimento que não seja entrega legal, aí a prioridade é a família extensiva em relação ao sigilo. É assim que funciona. Sempre na entrega legal, o sigilo da genitora, inclusive quanto ao genitor, inclusive quanto à família extensiva, tá certo? E essa busca por família extensiva é algo que não casa a palavra busca com família extensiva, porque família extensiva não diz que tem vínculo de afinidade, afetividade, e família extensiva então tem que ter convívio. Como é que você vai buscar alguém que você convive, né? Então quem é família extensiva não deixa essa criança, não precisa nem ser buscada, não deixa essa criança ficar nem 1, 2, 3 dias na instituição de acolhimento. Quando chega a informação e já convive, não tem como não saber a informação, chega lá e tira a criança. Aí o ECA coloca uma busca de 90 dias que não tem nada a ver com aquele prazo de 20 dias corridos para você já entregar em uma família adotiva, né? Então a gente entende que não existe busca família extensiva. O máximo que vai fazer dentro do período de 20 dias aí, ou dos 10 dias, descobrir se tem alguma família extensiva e respeitar o sigilo da mãe. Se a mãe quer o sigilo terá, tá certo? E todas as adoções que são protocoladas pelos adotantes no procedimento de entrega legal são 15 dias. Então ele recebe a criança em guarda provisória e com 15 dias depois do estágio de convivência, o estágio de convivência termina com a entrega do relatório psicossocial do processo, ele tem 15 dias para entrar com a adoção e aí a própria vara faz a adoção sem advogado. Vai passar, acho que aí finalizamos. Para encerrar, acho que meu tempo está bem curtinho, ou se não extrapolou. Eu queria só passar o slide dos livros, se você puder passar, tá certo? Eu resolvi, há uns 2 anos atrás, começar a escrever sobre os temas mais polêmicos. Eu criei a coleção Polêmicas de Adoção, e esse é o 3º livro que está sendo lançado agora na Semana da Adoção. Esse livro aqui. Na semana passada eu lancei aqueles 2 lá, estão lá para vender. Eu ia até pegar um para sortear, um de cada para sortear aqui. Esqueci de fazer isso. Aquela lá é um tema extremamente importante. Aquele primeiro, são adoções de crianças ainda não destituídas de poder familiar. Isso é o maior problema de adoção hoje no país. Porque a criança só está suspensa, não está destituída, e é entregue para a família adotiva. E às vezes o processo de destituição tem recurso para os tribunais. Isso tem gerado... Oi? Só para você ficar do lado do livro. Tá certo. Isso tem gerado muita polêmica, muita polêmica. E eu estou explicando aqui como é que a gente pode fazer esse procedimento com segurança e dando um alerta para quem está habilitado em relação a esse problema, tá certo? O segundo livro são as devoluções de crianças grandinhas em processo de adoção, que é um tema muito polêmico também. Então são crianças grandes, às vezes grupo de irmãos, que os casais pegam no processo do cadastro, começa o processo de adoção e aí muito problema, muita dificuldade e geralmente cai nas costas do pretendente, do habilitado. O habilitado é sempre o culpado e nem sempre é. Aqui eu mostro pelo menos 22 falhas no sistema de adoção. Quem quer entender toda a sistemática da adoção e todas as suas falhas, está nesse livro 2 aqui, que acaba dando problema para quem quer adotar crianças grandias. É uma adoção extremamente possível, mas muita falha que não é do pretendente. A gente prepara o pretendente, mas às vezes a criança não está preparada para entrar na família adotiva. A criança está tão vinculada à instituição de acolhimento que não quer uma família. Isso é um erro. A criança não pode ser vinculada à instituição de acolhimento. Por quê? Porque a instituição de acolhimento não está trabalhando de forma correta, preparando essas crianças. E esse da entrega legal é o tema da palestra de hoje, né? Esse é a entrega legal de nascidos. Por quê? Porque está tendo muita dificuldade de aplicar esse instituto da entrega legal. O quarto, que já está na editora aprovado e está sendo feito e que encerra a coleção e que vai ser lançado em setembro, é Adoções Diretas, o porquê da polêmica. Porquê daquela polêmica que existe até hoje de entregar as crianças direto para o casal, e isso tem gerado briga, até vias de fato
em palestras, né? É um tema muito polêmico. E aí eu encerro essa coleção polêmica da adoção. É fruto de um trabalho de 23 anos de experiência. Essa entrega legal já era para ter sido lançado, mas aí o CNJ lançou uma resolução 485, acho que em fevereiro. Eu tive que atualizar o livro que já estava na editora para poder sair e atualizar. Então o livro está extremamente atualizado, tá certo? Enfim, gente, eu queria agradecer a paciência de vocês. Dizer que é uma honra sempre vir aqui para Fortaleza falar um pouquinho de adoção. Estou à disposição para dúvidas, para o que vocês quiserem, não só aqui nesse momento, mas no momento posterior, tudo sobre adoção, que eu souber, eu gosto de tirar dúvidas. Isso aqui faz parte da minha vida, é parte da minha estrutura psicológica, a adoção, né? É um trabalho que eu me desempenho, estudo e faço. E no trabalho voluntário a gente não trabalha de graça, a gente paga para trabalhar, por isso que ele é mais bacana. Então, é um trabalho que eu amo de coração. Pensem nisso, não existe outra forma de ser feliz sem adoção. Você precisa adotar não só os seus filhos, não só os seus familiares, você precisa adotar os difíceis no trabalho, os difíceis no trânsito, os difíceis na vizinhança, os difíceis em todos os grupos sociais que a gente participa. Não tem outra forma de ser feliz senão pelo amor. E a adoção é o amor. A atitude adotiva é o que transforma a gente, né? A gente precisa ter essa visão. E quem fala isso, eu gosto de dizer, não é Cláudio. Quem fala isso foi o maior filósofo que já passou na terra, chamado Jesus. Ele disse sempre isso: dê outra face, ame os difíceis, ame os complicados. Ame a pessoa quando menos ela merecer, é porque ela estará mais precisando desse amor. O amor é o que traz felicidade, é o que dá paz, é o que transforma pessoas. Não tem outra forma de ser feliz. Amando, crescemos. Amamos, transformamos o mundo. É assim que se faz, não tem outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. A gente está iniciando agora ao bloco de debate. A gente vai só pedir que quem desejar fazer alguma pergunta, que venha até aqui, para que favoreça a questão da gravação que vai ser disponibilizada depois, né? Então eu vou pedir que quem queira fazer pergunta se aproxime aqui e eu vou começar o bloco de perguntas. Cláudio, duas coisas. Qual a importância para os pretendentes desse tipo de informação? Saindo daqui, munidos dessas informações, o que os nossos pretendentes podem fazer de melhor no campo da adoção? E a outra poderia dar uma palhinha sobre o tema do quarto livro? Ou seja, por que existe essa polêmica em torno das adoções diretas? Quem quiser perguntar, se quiser se aproximar, pode chegar. Posso responder já, né? É fundamental para o pretendente da adoção. Eu não falo só esse entrega legal, mas todos esses, não porque são meus filhos, eu queria fazer propaganda deles. Até porque eu não ganho nada, eu cobro o preço que eu paguei lá na gráfica. Mas é fundamental, porque hoje nós temos uma dificuldade gigante. Primeiro, a universidade está divorciada desse tema. A universidade, ela muda o pensamento do país, ela não forma mão de obra qualificada. Então, os pensadores que estão aí, os exímios pensadores do Brasil, que fazem produção científica, estão divorciados desse tema. Quem é que está cumprindo essa lacuna? Os grupos de apoio à adoção, que têm feito essa produção científica. E é aqui que você vai encontrar esse conhecimento. Ninguém que é formado em Direito, ninguém que é formado em Psicologia, ninguém que é formado em Pedagogia, ninguém que é formado em Serviço Social é obrigado a estudar a infância e a juventude. São matérias complementares. Então, nós temos aí um déficit de conhecimento gigante. E uma lei muito bonita e em alguns pontos mal escrita. E aí a pessoa que chega para adotar, ela às vezes já passou. Inseminar primeiro, reconhecer que não pode gerar criança. Depois, o procedimento de inseminação artificial, que é duro, é caro. SUS são 6 anos de espera. Depois a questão hormonal, depois tudo aquilo que afeta. Aí finalmente que não consegue sim, e as chances 35%, 40%. Aí quando não dá certo, chega o quê? Com extrema ansiedade, buscando a adoção. E encontra um sistema cheio de falhas. Em que você vai se habilitar e você não tem acesso e vai ficar esperando. Como você entra no banco para resolver um problema e você recebe uma senha sem número.
e você não sabe quando vai ser chamado. E a ansiedade vai lá para cima. Bem, como a gente está aqui no último estágio para se construir família, o conhecimento desse sistema é fundamental para acalmar o coração, para entender onde está pisando, para compreender as diversas formas de adoção, para entender, olha, eu tinha uma expectativa de um bebê, era esse mesmo meu sonho, mas é possível adotar um grandinho e ser feliz? Sim. Mas sou eu que tenho que transformar a pessoa que está buscando para isso? Não. Esse encontro com esse conhecimento, com outros temas que o grupo de apoio à adoção aborda. Existe uma coisa chamada o grupo pós-adoção, que é fundamental. As pessoas chegam lá, vejam experiência. Rapaz, ela desperta para uma adoção de grandinhos. E é extremamente feliz. Isso acontece aqui em Fortaleza. Né? Então, eu acho importante. Quanto ao tema em si, entrega legal, é um tema importante para quem está querendo adotar, para entender como é que essa criança chega em mim através de um processo de entrega. E dos problemas, tipo, é possível pegar uma criança recém-nascida no entrega legal que eu talvez tenha que litigar no processo de adoção com os pais biológicos? Sim, aqui isso não é dito, mas aqui sim. Há uma falha na sistemática da adoção grande, porque quando vocês se habilitam, não diz, olha, você deseja uma adoção em que você tenha conhecimento com os pais biológicos? Não, você vai pegar crianças que já estão destituídas. Não. Só com a suspensão do poder familiar, a criança não está destituída, é uma liminar no processo de destituição. A criança já é colocada no SNA e já é cruzado com o pretendente. E às vezes a vara não explica. Ou quando explica, a pessoa é leiga e não entende. Ou quando a pessoa sabe e entende, está tão ansiosa que ela não quer nem saber o que era. Aí depois, no processo, vai acabar tendo que litigar com os pais biológicos, que é tudo que ela não queria. Então, isso aqui está sendo mostrado. Então, a importância está aí. Muito importante. O porquê da polêmica da adoção direta. O porquê da polêmica da adoção direta. Gente, antes de 88, antes de 90, o brasileiro não adotava. Não adotava. Era o Código de Menores. Ele pegava para criar. Mas bichinho bonitinho, vou pegar para criar. Tão bonitinho. Mande aí, meu afilhado, que eu vou levar aqui, eu vou criar aqui em Fortaleza. Às vezes ia em Pacatuba, às vezes vinha lá do sertão. E já vem para cá, vamos aqui, vai criar. Então não havia o hábito. Então como é ele se criar? Ele chegava lá no cartório, no tabelião, e dizia assim, olha, põe esse menino no meu nome, que agora ele é meu. Isso acontecia muito. Isso só foi ser crime em 82. E ninguém sabia, continuou fazendo até hoje, faz. Pagar tabelião para poder botar nome. Então, mas em 90, antes de 88 e 90, era esse o panorama do Brasil. Havia necessidade de fazer uma sistemática moderna e criar uma verdadeira cultura de adoção. E foi feito em 90, com a Constituição de 88, que dá o comando, e em 90 vem a lei. E aí, como é que a gente poderia fazer quebrar uma cultura? Era dizer, senhor e senhora, senhores, que vão lá no tabelião colocar, porque lhe entregaram a criança, vem aqui ao judiciário. Vem direto, sai da maternidade e vem ao judiciário, que aqui a gente vai homologar. Isso é adoção direta. Então, em 90 não existe cadastro, em 90 não existe preparação de pretendente, em 90 não existe nada. A grande figura para colocar uma cultura de adoção foi a adoção o quê? Direta. E aí começam as adoções virem e cada vez menos não tendo crime, que era a adoção brasileira. Então eu posso te dizer que 90 a 2009 era a cultura da adoção, que teve como base principal a adoção o quê? Direta. Ora, criou-se. Aí em 2009, claro, as coisas vão evoluindo, a cultura já está implementada, vamos trazer uma nova cultura. Vamos criar um cadastro, vamos preparar o pretendente, a criança vai ter um cadastro e vai cruzar, e agora a gente vai organizar isso. Beleza. Em 2009. Agora, como é que se muda uma cultura? Uma lei bem feita, uma aplicação correta e uma política de esclarecimento. Isso não aconteceu em 2009. Sim, um cuidado com a transição. Precisa ter uma transição e mudança de cultura. O que é que aconteceu? Acabou a adoção direta. Quem fizer adoção direta é traficante de criança. Foi assim, gente. A transição era o seguinte: crianças com maiores de 3 anos
quem tinha guarda judicial e vínculo. 3 critérios inalcançáveis. Porque todo mundo estava com a criança dada pela mãe e brasileiro demora a regularizar, leva 3, 4, 5 meses. Aplicou o terror. Quem tiver com essa adoção é criminoso, traficante de criança. Então não quer ter uma política de conscientização, teve o quê? A política do terror. O que é que gerou isso? O Frankenstein. Gerou a adoção direta pela jurisprudência. Tipo assim, quem está com a criança com vínculo, não vai, porque não teve uma transição. Então, os advogados se insurgiram, chegou até o STJ, a gente, calma. Se tem vínculo, é o melhor interesse da criança, eu não posso tirar. Então o STJ tentou corrigir a transição, entendeu? Só que é que o brasileiro faz, como o bom brasileiro? Jurisprudência. O que é que eu vou fazer agora? Me deu uma criança, eu vou ficar escondidinho em casa, eu vou ter 1 ano e vou entrar com a adoção o quê? Direta. Coisa de brasileiro, só brasileiro para entender brasileiro. E aí começaram a fazer isso, ficar escondido e homologar as adoções. Aí o Frankenstein piorou. Porque não tiveram cuidado. Aí vem a entrega legal. Não, agora a gente vai acabar com a adoção direta, dizendo que só a mãe... Primeiro eu já disse para vocês, não está dizendo isso. E estão tocando terror. Quem entregar pessoas, a mãe é criminosa, porque não existe essa adoção. Estão cometendo o mesmo erro de 2009, agora em 2023, porque a lei de 2017, o procedimento da entrega é especificado. Ela entra em 2009, mas é especificado em 2017. Estão cometendo o mesmo erro. Então a gente tem um problema que por horizonte a gente não vê. Solução. Nós temos uma jurisprudência que diz que a adoção direta existe pelo vínculo. Temos casais fazendo esse procedimento sendo deferidas as adoções, porque não há fiscalização, né? E o povo daqui brigando, dizendo, não, agora a entrega é legal, precisa entregar a terceira. E diz, a pessoa que defere, às vezes diz assim, olha, não existe essa adoção. Mas quando chegou com vínculo, era o quê? Defere. O mais justo era dizer, gente, a gente não recomenda essa adoção por isso, por aquilo. Vamos fazer a coisa de forma que a lei estipula. Mas eu preciso dizer para vocês que ainda existe essa modalidade pela jurisprudência. Mas não façam, porque é muito risco. Os seus medos de perder vão passar para essa criança. Essa criança vai gerar uma criança de medo. Essa é a forma. E mais do que isso, debater para criar um modelo que seja... porque nessa brincadeira, a gente não pode esquecer aquilo que eu falei, é muito desumano essa mãe biológica não conhecer os habilitados. Porque qual o problema dessa mãe entregar e conhecer um pretendente de adoção que vai ficar com o filho dela? Qual o problema de sentar, conversar e ouvir dela, a vida dela, como foi aquela gestação? Qual o problema? É até melhor para a criança. Porque a gente não pode criar um sistema que essa mulher, e eu digo que isso acontece só porque ela é mulher, a gente precisa criar um sistema em que essa mulher tenha pelo menos o direito de olhar nos olhos da pessoa que vai ficar com o filho dela. Qual é o mal disso? A gente tem que olhar para essa criatura como um ser com direitos. Tudo bem, o foco é a criança e o adolescente, mas é um ser humano. Eu falo muito isso, que o Estado é tão leonino. Não, o Estado, eu vou escolher o casal. É a mesma coisa do Estado dizer quem eu devo amar. Se eu vou amar um homem, se eu vou amar uma mulher, se eu vou amar qualquer pessoa que não é definida nem como homem, nem como mulher. Por que o Estado tem que invadir a esse ponto? Que poder é esse do Estado? Então são coisas para a gente discutir e criar uma solução. Mas a gente continua colocando terror, continua tendo as adoções diretas, continua o povo pegando, se escondendo, continua o sistema sem transparência, e quem está habilitado fica, eu vou esperar aqui, que eu não sei quando ele vai me chamar, eu vou pegar o quê? A adoção direta. E nas semanas de adoção a gente fica brincando que o sistema é maravilhoso e bom. Bem, como eu sou polêmico, eu nem me importo, eu digo mesmo na cara. Quem estiver na plateia, eu digo. Quem achar ruim, não me chame mais, viu, Lili? Pronto, eu acho que eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Temos alguma dúvida da plateia? Isso. A gente vai só pedir que você venha até aqui para contemplar o pessoal da gravação. Pode ser? Ótimo. Acho que a Aline também tem uma pergunta, né, Aline? Não, ia ser só uma pontuação, porque eu acho que... Aline, espera ela terminar e você vem aqui para a gravação pegar, pode ser? Sim. Por favor. Bom dia. Eu não ouvi todo o contexto anterior, né? Mas está alto para ela, baixa um pouquinho. Alto, pode falar que eu vi. Pronto, eu baixei. Perfeito. Tá
Tá bom? Agora dá para me ouvir? Sim. A questão que eu achei mais polêmica, né, foi... Só pegar aqui para melhorar o áudio, viu? Não tá pegando aqui, só um minutinho. Vai lá. Porque tem muitas situações que aquela mãe, a não ser que seja a entrega espontânea, né? Se ela está entregando espontaneamente, eu acredito que ela tenha todo o direito de... E acho que fica entre aspas, né? Talvez tenha o direito de conhecer, porque fica quase tão direto, adoção direta, né? Se não passar pelo judiciário que vai escolher, né? Que faz toda uma avaliação daqueles casais, daquelas crianças, que tem todo um trabalho, né? É assim, baseado em que o senhor se pauta nessa sua argumentação? Muito obrigado, viu? Ver se eu entendi. Eu estou argumentando num sistema que eu queria que fosse, né? Não é o que é agora. Eu queria que o próprio habilitado pudesse, de fato, ser chamado e a mãe conhecer o habilitado. É isso que eu estou falando. Mas vamos aprofundar mais ainda. Eu digo uma coisa para vocês sem medo de... Eu nunca vi uma devolução de adoção direta. Eu faço 24 anos de adoção. Eu fiz mais de mil e poucas adoções. Eu nunca vi uma devolução de adoção direta. Só para desmistificar a questão de preparação. Mas eu já vi devolução de adoção pelo cadastro e muita. Tanto que o livro eu começo por análise de 3 devoluções de crianças por cadastro. Pessoas estavam habilitadas. A preparação é uma falsa informação, é uma salada. Não se prepara uma criança como se prepara em Fortaleza em Natal, nem Natal Fortaleza é igual a Recife. Não é igual a nenhuma capital do território nacional. Qual é o conteúdo básico programático da preparação? Onde está dizendo quantas horas aulas? Tá bom, vamos falar da criança. Qual é a preparação básica da criança para entrar na família adotiva? Nenhuma. E existe uma omissão que eu bato, e é do CNJ. Você está em ler isso. Claro que cada lugar tem sua especificidade, certo? Tem que ter sua especificidade. Eu não disse aqui que a mãe tem que entregar a terceiros, mas eu acho que a mãe poderia escolher dentro dos habilitados. Eu ainda vou mais longe. Ela teria também o direito de escolher dentro dos habilitados para ver. Criar um sistemático que ela pudesse pelo menos dizer assim, olha, eu queria pelo menos olhar no olho, ver. Eu nem falei escolher, mas eu falei ver. E quando tem adoção direta, que ela escolhe terceiros, claro que tudo tem que ser. Eu não vejo como tráfico de criança a pessoa que vai procurar o judiciário. Quem vai traficar uma criança procurar o judiciário para homologar uma adoção? Eu nunca vi. Quem vai traficar criança vai fazer o quê? Adoção o quê? A brasileira. Vai registrar lá e vai levar. Então, tendo um crivo do judiciário do Ministério Público da equipe técnica, sim. Agora, a gente tem que melhorar as coisas. Eu até acredito e acho que tem que ser adoção pelo cadastro, mas é preciso ter transparência. 2023 nós não temos transparência. Qual é a parte da sociedade civil que tem acesso à habilitação, que tem acesso aos cadastros, que tem acesso às crianças? Como é que a gente pode fiscalizar? Se a gente não pode visitar, não pode entrar no SNA. E quem não é visto não é lembrado. Como é que eu posso dizer que uma criança que entrou aí, levou 5 meses para ser adotada na entrega legal, quando fala que é 20 dias corrido? Como é que eu posso fiscalizar isso? Então, existe uma demanda a ser levada à responsabilidade da sociedade, e a sociedade quer participar. Bem, eu acho que o sistema é bom. Eu não acho que o sistema é ruim, não. Preparar, habilitar, escolher, eu só acho que ele é injusto com a mãe biológica. Eu acho que a mãe biológica poderia participar do processo, sim, mais efetivamente. Não, mas existe uma coisa que eu acho que é uma má preparação da habilidade, assim, eu não posso ter contato com a mãe biológica, porque vai bater na minha porta, vai atrás dessa criança. Olha, todas as adoções em que mãe biológica e mãe adotiva se conheceram, do que eu conheço, foram maravilhosas. A mãe biológica tranquila para saber quem está entregando, e a mãe adotiva dizendo assim, eu não tirei criança de ninguém.
ela veio a mim. Eu não sei por que não tem esse contato. Aí quando vem casos que eu já peguei, a criança apresenta uma doença que é preciso saber o histórico dela. O histórico dela lá da gravidez, né? O Natal, o pré-natal dela. Aí é um sacrifício. Se tivesse esse diálogo, essa informação, seria bom. E quando a criança fica grande, quer conhecer a história dela? Eu quero conhecer minha mãe. Eu queria conhecer a minha mãe. É o que tem acontecido nesses 2 últimos anos. Muita gente procurando os grupos de apoio à adoção, já grandinhos, adultos. Olha, eu queria conhecer muito a minha família biológica. E não tem como, a gente tenta, mas não tem como. Os processos já estão incinerados. Naquela época não eram guardados por 10 anos nem em mídia. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente tem que debater cada vertente para achar o que é melhor. O sistema evolui quando cria um cadastro, prepara? Sim, mas tem falhas, eu não posso olhar isso como maravilhoso. O sistema é falho quando a mãe não participa efetivamente de conhecer a família. Ela quer, para mim porque uma mãe é mãe, ela entrega um ato de amor. Não vejo isso de forma diferente, me perdoe quem pensa diferente, entendeu? E acho que essas vinculações são mal feitas, elas precisam ser bem feitas. São vinculações extremamente mal feitas, gente. É outro ponto que tem, porque tem uma omissão. Como é a vinculação de uma criança com um casal que está chegando para adotar? Quanto tempo vai levar? Como isso é feito? Como é essa história? Existem vinculações. Esse livro, o primeiro caso que me leva à devolução desse livro, eu vou contar para vocês. O casal chegou, me procurou e disse: doutor, eu estou habilitado para uma criança de 5 anos. Recebi, do Rio Grande do Norte, Natal. Recebi a ligação que o cadastro cortou uma criança de 8 anos lá na Paraíba, cidadezinha do interior da Paraíba. A gente está pensando em ir, eu disse para 5, 8, vamos com calma. Vamos com calma, tem uma diferença de 3 anos, é importante saber mais informações. Não, o juiz já ligou de lá, e era fato, para ir pegar a criança. Eu disse: não, isso precisa de uma vinculação. Tem que encontrar 1, 2, 3 vezes, com calma, para se vincular. Então o senhor orientou, a gente não vai não. Disse: não é que não vá devagarinho, a gente vai devagar. 1 semana e meia depois, na minha porta: doutor, a gente fez besteira. Conte a história. Quando a gente chegou lá, não era criança de 8, não, era criança de 10. Foi uma festa tão bonita, a gente pegou a criança de 10 anos, levou para casa, teve bolo de despedida, todo mundo chorou. A gente não aguentou o rojão, não. Está devolvendo. Sabe o que é uma devolução, gente? É uma agressão psicológica, uma segunda rejeição. Pessoas preparadas, habilitadas. Foi o primeiro caso que me levou a fazer o livro, aquele segundo livro da devolução. Então, são sistemas falhos, a gente precisa aprimorar. E não adianta aprimorar sem a participação da sociedade. E a sociedade não enxerga, porque o segredo de justiça não permite. Entre no instituto de acolhimento, visite as crianças grandinhas, escute a história delas, veja como é. E eu digo isso porque eu sou pai por adoção. A adoção, eu tremi nas bases. Quando eu adotei, eu já tinha 8 anos de trabalho. Quando foi a minha experiência, eu nem gosto de falar que eu choro. Eu tremi nas bases. Tremi totalmente nas bases. Eu só de falar que eu já me arrepio. Né? Então, são experiências lindas, maravilhosas, e que vão resgatar muita coisa de amor dentro da gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas é lindo, bonito, extremamente possível. Agora, a gente precisa montar um sistema o melhor. Eu sou idealista. Eu quero o sistema o melhor possível. E o melhor possível é o melhor para a criança, mas sem desrespeitar as estruturas humanas que geram as crianças. Perfeito. A gente tem 2 inscrições, a Aline e Lilica. Eu quero só consultar se alguém da plateia ainda fala, para a gente se organizar aqui. Tem mais alguém? Já contemplou, a Aline já se sente contemplada, tem só a Lilica. Antes de passar para a Lilica, Cláudio, eu queria só fazer um adendo na fala. Essas reflexões, essa argumentação levantada em torno da proximidade da mãe biológica com a família adotiva, nós estamos falando especificamente do contexto de entrega legal. É uma pergunta, por que eu estou falando isso? Eu ouço muito dos pretendentes o medo da proximidade da família biológica, quando a entrega não foi por entrega protegida, a criança foi institucionalizada porque teve fratura dos seus direitos. Família biológica bateu, família biológica expôs.
É necessário fazer uma ressalva nesse sentido? Sim, eu estou falando de entrega, seja entrega irregular para terceiro, que vira adoção direta, seja entrega legal, ou entrega voluntária, que eu acho mais o termo, seja entrega para família extensiva. É só na entrega. Olha, se a pessoa fez maus tratos e abandono, não há mais que conviver com a criança. Né? Então, e é importante, olha, outra coisa que você falou é importante. O habilitado no curso, ele é feito um curso para tudo, de criança a 17 anos, que é um erro. É um erro grave, grande, porque são estruturas, vinculações diferentes. Né? Então, nem essa preocupação de fazer, de acordo com o perfil, uma preparação mais específica tem. E aí a gente fica olhando assim, tudo bem, não vai ser entrega, vai ser por maus tratos. Qual é o nível de comprometimento psicológico que vai afetar na vida de adolescente e de adulto daquela criança para que eu esteja preparado para ela? É um ponto que a gente tem que entender. E sabe o que é que acontece? Eu preciso dizer isso, muitas das vezes, para se livrar do problema, não é passado para o pretendente habilitado os níveis de dificuldade da criança. Não deixa nem ter acesso ao processo de instituição do poder familiar. Eu não estou mentindo não, viu gente? Isso é real. Eu sou procurado para isso. Eu disse, não, direito seu, vamos lá. Você tem que ter acesso às maiores informações. Isso tem mudado, mas antes era tipo assim, porque é tipo assim, se eu falar, eu já consegui um casal com essa criança. Se eu falar, ele vai resistir. Olha, isso acontece. Perfeito, então. A gente ouve agora a Lilica, encerramos essa parte, seguimos com a programação. Lilica. Eu só queria fazer um comentário, reforçando o que você disse, porque hoje em dia as redes sociais mudaram as nossas relações, mudaram como é que a vida da gente anda. Então, hoje em dia, o que a gente é procurado de casais ou de pretendente, que a mãe, a genitora liga, a genitora entra na rede social da pessoa, e aí, agora? O que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? As famílias, elas não se isolam das redes sociais depois que adotou, o que também, nem se pudesse, não seria justo. E essa quebra que o Cláudio está trazendo para a gente refletir, porque a gente tem que pensar não no possível, mas no que é melhor, para a gente poder crescer dentro da adoção, do melhor para a adoção. Então, a gente é muito procurado. Lilica, aqui que eu faço agora. Estou agora com a genitora conversando aqui comigo. Bem colocado, isso é impossível. Hoje em dia acontece muito. Eu ontem tive uma informação de uma pessoa de Minas Gerais que me ligou ontem à noite. Eu no hotel me ligaram de Minas Gerais, porque liga a pessoa diz assim, Cláudio, olha a história, só para concluir, você até bem rápido a história. Ela já está com uma criança que ela adotou, um adulto, que ela adotou criança, o menino já é um adulto lá em Minas Gerais. E aí um casal descobriu que adotou a irmã do filho que eles tinham adotado. E que estariam na mesma cidade. Era essa a informação. E pediu um encontro. Ela disse, acho que não há problema. Falou com ele, disse, mãe, vou na hora, né? Vou, o menino já é adulto. E foram se encontrar lá. Quando se reuniram e tal, o casal, que já fazia uma pesquisa da vida da filha, tinha a informação que tinha vários outros irmãos. E tinha fotografias da mãe biológica. E quando o adulto, que era criança na época, viu a fotografia, se sentiu muito mal. Ele não sabia que havia foto da mãe biológica. Até que ponto tratar como se fosse uma família inexistente vai gerar um adulto saudável? Só nessa recordação que causou. Né? Então, a história tem que ser contada, os detalhes têm que ser contados, é sempre bom a gente estar falando. E quanto mais contato, eu acho que a gente sabe da história. A minha adoção está lá. Eu sei onde mora a mãe do meu filho. Ela não quis dizer quem era o pai, infelizmente não tem como. Eu tenho um processo guardado. No dia que meu filho quiser, não tenha dúvida que eu vou levar. Eu já falo com ele, eu já explico. Ele, por enquanto, não está interessado. Mas na hora que estiver interessado, e eu conto até a modalidade como eu fiz. Eu acho que isso é importantíssimo. Gente, obrigado. Desculpe
tempo de vocês aí, faz parceiro. E o livro, sorteio 2. Obrigado, Cláudio. A gente vai fazer o sorteio dos livros, tá? No final da manhã. Antes da gente seguir agora na nossa programação, alguns informes importantes. A partir das 16 horas, nós vamos estar aqui na quadra com o Arraiá para festejar os 10 anos da Acalanto, comida típica, forró pé de serra, brincadeiras tradicionais. Sintam-se convidados para chamar amigos e família para estarem conosco a partir das 16 horas. Avisar também que aqui fora nós estamos com uma rifa de produtos cosméticos para ajudar nas despesas agora do evento, e também estão à venda os livros do Cláudio aqui com o pessoal do credenciamento. Informar ainda que na próxima sexta-feira a Acalanto dará um passo importante, sexta-feira da próxima semana, participaremos oficialmente de uma audiência pública no Senado Federal, a convite do Senado, para levar a pauta da adoção para Brasília, né? Então, quem puder nos assista pela TV Senado, nosso presidente Leleca embarca na quinta-feira? Sexta, bate e volta, sexta. Na sexta-feira viaja, na sexta-feira faz a fala, na sexta já volta. Perfeito, então. E agora, nós vamos seguir com a programação, com a leitura do manifesto que representa este momento do ponto de vista das nossas pautas, e na sequência a gente vai para o nosso café. Bom, para ler o manifesto que preparamos para reunir o pensamento desses 10 anos, Lidica. Manifesto. Ao completarmos 10 anos de existência, nós, da Acalanto Fortaleza, temos uma certeza: nós florescemos. 10 anos atrás, nossa luta surgiu da indignação que tivemos diante do sofrimento provocado a crianças e adolescentes que viviam a dura experiência de crescer em uma instituição de acolhimento. Nosso cenário, o desejo de vermos respeitados os direitos desses cidadãos e destas cidadãs, de 0 a 18 anos, tem sido o nosso combustível. Antes do surgimento da Acalanto Fortaleza, ouvíamos falas prontas, ancoradas no senso comum, que tentavam a todo custo naturalizar a desumana situação desses acolhidos. Cabia somente a eles, meninos e meninas, somente aguardarem o tempo que fosse encarcerado nas instituições de acolhimento, em suposto respeito aos laços consanguíneos daqueles que, intencionalmente ou não, os levaram ao abandono material e afetivo. Que pudessem sonhar uma vez mais com o convívio familiar. Assim, neste contexto de desrespeito aos direitos inerentes à primeira infância, preservar o pátrio poder era mais relevante do que permitir que meninos e meninas tivessem a felicidade de ouvir: "Boa noite, meu bem, eu te amo", antes de dormir. Em contrapartida, neste mesmo tempo, nós, da Acalanto Fortaleza, conhecemos pretendentes desejosos de serem pais e mães, que até então não sabiam como conduzir legalmente e emocionalmente seus processos. Entendemos que ali havia pontas que precisavam ser enlaçadas, e assim, desacreditados por alguns, mal interpretados por outros, fomos amadurecendo através de acertos e erros, enquanto sociedade civil organizada. Fomos conquistando um espaço de respeito na sociedade, no judiciário e nas instituições de acolhimento. Fomos criando uma cultura por uma cidade mais adotiva. Muitos dos atores da rede de proteção à infância e à juventude se beneficiaram com nossa maturidade ao longo destes 10 anos. E isto foi bom para todos, mas foi ainda melhor
para aqueles que cresciam longe de suas famílias em instituições de acolhimento. E pensando no futuro destes, caminhamos e crescemos promovendo sensibilização, pois tínhamos a absoluta certeza de que o tempo de nossas Raíssas, Vitórias, Nátalis e Janaínas nas instituições do Brasil afora era urgente. Não era possível esperar, e foi exatamente por cada uma delas que chegamos até aqui hoje. E nos orgulhamos muito por fazermos parte de um Estado da Federação, o Estado do Ceará, que tem estabelecido em várias comarcas um programa de acolhimento de mulheres que, na grandeza de verem seus filhos amados por famílias estruturadas, decidem entregá-los à adoção. Mas queremos mais. Queremos que os prazos previstos em lei no tocante às adoções sejam respeitados, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queremos que a burla fila da adoção se torne uma história do passado e que seja combatida com veemência pelos atores do judiciário, que compete fiscalizar esta distorção das políticas públicas em defesa da infância e juventude. Mesmo reconhecendo a origem histórica do biologismo e da confusão que se faz em torno ao ideal de proteger a família de origem para interromper uma prática que era cruel de entrega de filhos para destinos duvidosos e ilegais, conclamamos que as autoridades entendam que o esticar do tempo em busca do retorno de crianças e adolescentes a estas famílias de origem tem sido mais uma triste linha que se escreve na história dos pequenos e pequenas que crescem em instituições de acolhimento à espera de um lar. Não queremos prazos curtos, não queremos prazos longos. Queremos, sim, o cumprimento dos prazos em lei. Por isso, nos dirigimos também àqueles que, através dos nossos votos, tomam as decisões de alocação de verbas para que se sensibilizem diante da necessidade da contratação de mais profissionais para as equipes técnicas, com condições para o cumprimento de prazos que as crianças e jovens possam conquistar, assim, direitos previstos no ECA. Pedimos que, na condição de representantes do povo, não turvem seus olhos diante da responsabilidade de punir atos que emanam exclusivamente de prática profissional, que acabem por desrespeitar o processo de adoção legal. Pedimos que as autoridades do nosso estado do Ceará façam mais do que meras exigências protocolares de órgãos públicos, que tenham como norte as crianças que tenham como norte as crianças e os adolescentes acolhidos, à espera de uma família que os ame. Para isso, precisamos de mais técnicos nas comarcas, de mais combustíveis para transportar esses técnicos. Precisamos de audiências concentradas que sejam periódicas e resolutivas, como pede a lei. Precisamos de equipes capacitadas e bem remuneradas dentro das instituições de acolhimento, além de podermos fiscalizar continuamente o funcionamento dessas instituições. Precisamos de revisão de valores e de crenças que são base para a adoção. Crenças estas que se transvestem de respeito aos vínculos da família de origem para seguir violentando o direito de crianças e adolescentes, fazendo-os esperar anos a fio pelo retorno de uma família biológica que nunca chega. Precisamos de promotores, precisamos de defensores e juízes que se façam mais humanos e sensíveis às dores provocadas pela falta de uma família na infância e na juventude. Precisamos ainda de uma política pública consistente que prepare melhor os pretendentes, antes, durante e depois da adoção. Precisamos urgentemente de um olhar revisional e crítico ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNAA,
para que acolhidos sejam devidamente inseridos no referido sistema e possam deixar o mais breve possível as instituições onde vivem, provisoriamente que deveria ser, mas que estão atualmente lotados de cidadãos e cidadãs, à espera do cumprimento do famigerado direito ao convívio familiar, assegurado na Carta Magna que rege o nosso país. Tudo isto porque sabemos que o cuidado na infância e da juventude requer profissionalismo, mas também requer afeto. Estes jovens acolhidos não estão ligados a uma secretaria ou um setor do judiciário que lide com aquisição de materiais, aquisição de insumos ou de infraestrutura. Estamos falando de cidadãos e cidadãs que não sabem se defender, desconhecem seus direitos e só se desenvolvem a partir da relação segura, estável e afetiva, que somente é possível num ambiente familiar. E é por isso que acreditamos que devemos renovar aqui, neste manifesto, nosso compromisso com a luta em defesa da criança, do adolescente e dos pretendentes, legalmente habilitados em nosso Estado. Renovamos nossa luta em defesa daqueles que são filhos de todos nós, para que o tempo significa vida e em função de quem nosso desejo de acalantar se faz real. Aconteça o que acontecer, estamos aqui e seguiremos. Que estejamos juntos pelos próximos decênios que nos esperam. Assinam este manifesto inicialmente os voluntários da Associação Acalanto Fortaleza. Convido a todos aqui presentes, Copa, Rede Adotiva, pretendentes, pais, universitários, autoridades e cuidadores de instituições de acolhimento, a assinarem, bem como os interessados por um mundo melhor, que assinem esse manifesto. Muito obrigada. Obrigado, Levanca. A gente agora dá uma pausa de 15 minutos para um café aqui fora. Depois seguimos com a homenagem do dia e a fala do representante da FUNCIM. O manifesto vai estar disponível para assinatura no café. Até daqui a 15 minutos. Até já.